Hoje nós vamos refletir sobre o primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 13. A sequência do texto que o pastor Ricardo explanou para nós semana passada a respeito do posicionamento, da postura de Jeroboão. Vou precisar muito de você hoje, tá, Larissa? E nesse capítulo número 13, nós extraímos muitos ensinamentos da parte de Deus para as nossas vidas. Eu queria que você acompanhasse comigo, e a gente vai estar expondo as Escrituras nessa noite, versículo a versículo, e vamos extrair, pausadamente, ensinamentos riquíssimos da parte de Deus para a gente, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento como cristão, na nossa caminhada, na nossa jornada. O versículo 1 diz o seguinte: E eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Isso o pastor Ricardo Malafaia explanou para a gente com bastante propriedade semana passada. Jeroboão tendo sido chamado por Deus para cumprir uma sentença ao filho de Salomão, e aí dividido o reino, e ele recebe 10 tribos e anda não conforme os caminhos do Senhor. Os irmãos estavam aqui semana passada, ouviram, e Jeroboão no capítulo 13 ainda está lá a queimar incenso no altar, abominação ao Senhor. E no versículo 2 diz o seguinte: E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Essa palavra, irmãos, do versículo 2, se cumpriu lá no segundo livro de Reis, capítulo 23, do versículo 15 ao versículo 20, a palavra de Deus vai dizer que Josias assumiu o trono e começou a fazer uma limpa na idolatria de Israel, e fez exatamente o que o homem de Deus profetizou aqui nesse texto que aconteceria. Exatamente, item por item, nenhuma letra do que Deus usou o homem de Deus para profetizar a respeito de Jeroboão caiu. Tudo se cumpriu. E Deus, irmãos, sempre cumpre uma revelação dada aos seus filhos. Sempre cumpre. Não existe a possibilidade de Deus não cumprir algo que Ele te prometeu. Algo que veio da parte de Deus e testificou no seu coração, e você tomou como verdade absoluta da parte de Deus para a tua vida. Não existe circunstância que faça com que isso caia por terra. Não existe tempo que faça com que isso caia por terra. Né, Ricardo? Não existe nenhum fator que faça com que aquilo que Deus falou através de um vaso seu, de um filho seu a teu respeito, caia por terra. E isso aconteceu nesse versículo 2. No 3, e deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Quando eu li esse versículo, irmãos, eu comecei a pesquisar no Antigo Testamento, e praticamente todas as vezes que Deus falava através de um profeta, ou um indivíduo, ou uma nação, Deus sempre emitia um sinal. Deus sempre dava um sinal para garantir que aquela palavra era de fato dele. Deus sempre colocava ali algo para que a gente acreditasse, aquele que estava recebendo a promessa, fosse um indivíduo ou fosse a nação toda de Israel, para que aquela nação acreditasse que a palavra veio da parte de Deus. E tal aconteceu nesse capítulo. O profeta foi e profetizou contra o reinado de Jeroboão, contra aquela idolatria praticada por Jeroboão, que estava levando a toda a nação a pecar com idolatria. E aí ele profetiza contra aquela idolatria e ele diz: E este será o sinal de que Deus está falando pela minha boca. Esse altar que vocês estão vendo vai se fender e as cinzas vão se esparramar por cima do altar. E isso aconteceu, irmãos. Agora, eu pesquisei e vi que no Antigo Testamento, Deus praticamente sempre dava um sinal para que a veracidade da palavra dele fosse acreditada. Mas, irmãos, como nós vivemos em dispensações
como Deus ele age para com a humanidade através de dispensações. O que são dispensações? São maneiras de Deus agir com o homem, maneiras de Deus se relacionar com o homem. Esse texto que nós estamos lendo é um texto que está na dispensação da lei. E hoje nós vivemos na dispensação da graça. Deus não mudou, Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente pelos séculos dos séculos. Mas por Deus conhecer a limitação do ser humano e saber que o ser humano evolui pouco a pouco, de forma gradual, Deus ele tem dispensações. Deus se relaciona com a humanidade de forma diferenciada. Um exemplo disso, Josué orou e o sol parou. Naquela época ele tinha entendimento de sistema solar, de que os planetas giram em torno... Não tinha. Ele viu o sol aqui, de meio-dia ele viu o sol aqui, de tarde ele viu o sol ali. Então para ele orou, o sol parou e pronto, acabou. Só para os irmãos entenderem do que eu estou falando, de como Deus se relaciona conosco, a revelação de Deus também ela é progressiva para o ser humano. Porque o ser humano não comportaria, não conseguiria assimilar tudo se Deus desse assim, ó, de uma vez só, desde o início da fundação do mundo. Então Deus, por cuidado e amor ao ser humano, ele se revela pouco a pouco, de forma gradual. Então, no Novo Testamento, eu queria levar os irmãos a um texto que vai nos falar um pouquinho dessa questão do sinal. Que no Antigo Testamento tinha-se geralmente um sinal para a palavra de Deus, para uma profecia emitida por um homem de Deus. No Novo Testamento, Deus já começa a agir de uma forma diferenciada. Alissa, abre para nós no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 11, versículo 29 e o versículo 30. Lucas 11, 29. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. 30. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Os irmãos prestaram atenção nesses dois versículos que nós lemos? Jesus diz que essa geração, a geração da época dele, e aí se desencadeia até nós hoje, é uma geração perversa. É uma geração perversa. E pedem um sinal ao Senhor. E o Senhor diz, Jesus diz, um sinal não lhe será dado, a não ser o sinal como foi dado aos ninivitas, que era o profeta Jonas. E este sinal é o Filho do Homem que está aqui. É Jesus Cristo, este é o sinal para essa geração. Ali Jesus estava fazendo uma transformação muito grande na humanidade. Nesse texto, Jesus estava mostrando que a partir de agora, Ele seria a palavra pela qual nós andaríamos. Cristo seria a palavra pela qual nós pautaríamos a nossa vida. João vai dizer lá no início do Evangelho que Ele é o verbo, ou seja, Ele é a palavra. Cristo Jesus, a partir de agora, seria um sinal para todos aqueles que quisessem validação do que Deus quer falar conosco. E a palavra veio a ser essa validação. Cristo é a palavra. E ela veio a ser essa validação para as nossas vidas. Versículo 4, lá de 1 Reis 13. Depois que ele deu o sinal de que a profecia se cumpriria, sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pegai-o. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazê-la a si. Irmãos, vocês entenderam o que esse versículo diz? Quando Jeroboão viu que o profeta profetizou contra o altar que ele tinha construído, contra as suas práticas, que ele estava fora da direção de Deus, ele quis intentar contra a vida do homem de Deus. Ele quis causar mal ao homem de Deus. E aí, irmãos, eu penso, quantas vezes eu, você, nós colocamos assim no nosso coração, sabe, uma certa rejeição ao que Deus tem dado aos homens de Deus que nos seguem. Quantas vezes Deus coloca um projeto no coração do pastor, e o pastor coloca diante da igreja aquele projeto, e é possível que porventura, ou eu ou você, pense assim: ah, não, eu não aprovo esse projeto não, não quero participar disso. Tá, é um direito seu. Mas como Jeroboão, daí você tomar iniciativa para ir contra, irmãos, isso é um perigo muito grande que nós podemos trazer para a nossa vida. Porque Deus tem os seus eleitos, os seus escolhidos.
Não estou querendo aqui, irmãos, atribuir que o pastor Roberto ou os pastores são ungidos do Senhor intocáveis, não é isso. Mas é que Deus muitas vezes dá orientação para aqueles que estão noite e dia buscando a sua face para apacentar o rebanho. E Deus coloca no coração dos homens de Deus projetos para a igreja. E é necessário que a igreja abrace. É necessário que a igreja esteja, coesa, em unidade de espírito. Porque Jeroboão intentou contra o homem de Deus que estava proferindo ali um juízo de Deus. Estava ali proferindo algo da parte de Deus. E ele intentou contra o homem de Deus, mas imediatamente a sua mão ficou ressequida, estendida. E ele não conseguiu retrair a sua mão. E aí no versículo 5... E o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. O sinal que ele havia dado se cumpriu. 6 e 7. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor e a mão do rei se lhe restituiu e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo para casa e conforta-te e dar-te-ei um presente. Irmãos, o inimigo das nossas almas, Satanás, ele sempre vai nos oferecer algo para nos tirar do centro da vontade de Deus. Sempre, sempre, sempre. Ele nunca vai permitir que você caminhe no centro da vontade de Deus tranquilo, calmo, sereno e suave. Nunca. Ele sempre vai te oferecer uma oferta para que eu ou você, que estamos no centro da vontade de Deus, quer com alegria, quer com lágrimas, você está no centro da vontade de Deus, sempre haverão ofertas do inimigo das nossas almas para que você se desvie do centro da vontade de Deus. Se desvie do propósito de Deus para a tua vida, sempre acontecerá. E olha, muitas vezes essas ofertas são agradáveis aos olhos. Muitas vezes essas ofertas, quando nós agimos com a nossa coerência, com o nosso raciocínio, com a nossa razão, essas ofertas são até aplausíveis. Poxa, quem não quer receber honra de um rei? Quem não quer se sentar à mesa de um rei, comer com o rei, confortar-se com o rei, no 7 mesmo, e receber um presente do rei? Quem não quer essa honra? Mas muitas vezes, isso são encantamentos do inimigo, são ilusões do inimigo, para tirar eu e você do centro da vontade de Deus, para nos tirar do propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Tem até um hino da harpa cristã que diz: passarinhos, lindas flores, querem me encantar, são vãos terrestres e esplendores, mas contemplo o meu lar. Porque, irmãos, o inimigo das nossas almas, ele é muito astuto, muito sagaz. O pastor Ricardo mencionava isso aqui semana passada. Eu vejo às vezes muitos cristãos, por ingenuidade, subestimando a sagacidade do inimigo das nossas almas. Irmãos, a inteligência humana não pode combater a sagacidade dele, porque ele é desde o início do mundo, irmãos. Ele conhece os meus pecados, conhece os pecados do meu pai, conheceu os pecados do meu avô, conheceu as fragilidades do meu tataravô. Ele conhece o homem desde que o homem foi formado. Nós não podemos subestimar a inteligência dele contra as nossas vidas. O que nós precisamos é estar na presença do Senhor, no centro dessa presença, dependendo sempre dele, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A despeito de toda a sagacidade, de toda a inteligência que ele tem, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos descansando à sombra do Onipotente. E nesse ponto ele não pode nos tocar. Ele não tem a autoridade do Senhor para nos tocar. A não ser que Deus assim o permita. Fora isso, irmãos, o maligno não te toca. Você não precisa ficar com medo de fazer a obra de Deus. Você não precisa ficar com medo de orar de madrugada, de ir fazer evangelismo, libertação, porque não, eu vou sofrer retaliação, irmão. O que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Você é protegido pelo Deus Todo-Poderoso. Essa possibilidade não é facultada a você. E assim como ele tentou, ali o rei Jeroboão tentou o homem de Deus, poxa, então já que você profetizou, e você orou, e a minha mão foi restituída, eu quero ser grato a você, sabe, vem para minha casa, folga lá comigo, e eu vou te dar um presente. Irmãos, era a oferta de Satanás. Era a oferta de Satanás. E o homem de Deus de imediato rejeitou aquela proposta. O versículo 8, 9 e 10 diz isso: porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar,
Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Aquele homem de Deus estava imbuído de uma missão dada por Deus, estava com a palavra de Deus no seu coração ardendo. Ele recebera uma ordem de Deus: vá em Betel, fala isso lá para Jeroboão diante do altar, e volta sem comer nada lá, sem beber nada, por outro caminho. E aquele homem estava com a palavra de Deus no seu coração. Ele não tinha esquecido a palavra de Deus, estava guardada no seu coração. Tal qual a palavra do Senhor que é proferida neste altar está guardada no meu e no seu coração. Temos ouvido aqui a palavra de Deus que nos alimenta, que nos fortifica, e essa palavra está interiorizada no nosso ser, e a gente se esforça para colocar essa palavra em prática, para sermos como aquele homem que edificou a sua casa na rocha e não na areia. E assim como aquele homem de Deus, nós muitas vezes, quando recebemos uma oferta do inimigo e detectamos com facilidade que aquela oferta é de Satanás, nós de imediato rejeitamos. Assim como fez o homem de Deus. E essa deve ser a nossa postura. Rejeitar de imediato sempre que Satanás nos propor algo, porque aquilo na frente vai nos afastar do propósito de Deus para a nossa vida e vai gerar angústia, vai gerar tristeza no nosso ser. Porque, irmãos, nós só temos alegria completa quando estamos no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos cumprindo o propósito para o qual nós fomos criados, aí nós recebemos a plenitude da paz do Espírito Santo, nós recebemos gozo, recebemos alegria, quando estamos no centro da vontade de Deus. E você já se perguntou, meu querido, se você está no centro da vontade de Deus? Se você está neste dia 4 de abril de 2018, aonde Deus gostaria que você estivesse? Não estou falando de lugar físico, mas estou falando de propósito de Deus para a tua vida. Você reconhece que você está onde Deus gostaria que você estivesse? Isso é para gerar reflexão na nossa mente, porque Deus tem planos e propósitos para a vida de cada um de nós. Só que às vezes nós temos os nossos próprios planos e os nossos propósitos, e a gente, por um momento, a gente decide seguir os nossos planos. Nós decidimos seguir os nossos próprios propósitos. E aí desprezamos o propósito de Deus para a nossa vida. E quando a gente vê, nós já estamos totalmente longe do centro da vontade de Deus, e a gente começa a sentir, sabe, angústias, começa a sentir tristezas, e até nós entendermos e darmos ouvido à voz do Espírito Santo, dizendo: volta para o lugar de onde você não deveria ter saído. Nós padecemos. Lembra do filho pródigo? Estava na casa do pai, se regozijando com todas as benéficas do pai, e decidiu um dia sair. E no início, foi momentos de alegria, de falsas ilusões, mas chegou um momento que ele começou a sofrer, se angustiar, sentir tristeza, até que ele lembrou da casa do pai, e teve coragem e voltou. E aí passou a desfrutar novamente de gozo, de alegria. Então, irmãos, precisamos estar sempre vigilantes, e nunca permitir que o convite de Satanás venha nos seduzir, para que nós venhamos a sair do centro da vontade de Deus. E, como eu disse, o homem de Deus detectou de imediato que aquela proposta de Jeroboão era uma proposta de Satanás para desvirtuá-lo do seu propósito. E ele rejeitou. Porém, nos versículos 11 ao 15, diz o seguinte: e morava em Betel um velho profeta. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. E disse-lhe seu pai: por que caminho ele foi? E seus filhos lhe mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. E abaldaram-lhe o jumento no qual ele montou. E foi após o homem de Deus e achou-o sentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: sou. Então lhe disse: vem comigo a casa e come pão. Mais uma vez, o homem de Deus recebe uma proposta para ir fora do propósito que Deus tinha estabelecido para a sua vida. Mais uma vez. Só que dessa vez, irmãos, não era mais Jeroboão, não era mais aquele homem ímpio que estava praticando idolatria, pelo qual ele veio trazer a palavra do Senhor de juízo. Não era mais Jeroboão. Agora era um profeta que recebia revelações da parte de Deus. E aí o profeta fala: vem comigo comer pão, vem comigo beber. E eu entendo que, mais uma vez, o inimigo das nossas almas
tenta tirar o homem de Deus do propósito que Deus tinha estabelecido para a vida dele. Eu queria, irmão, que você meditasse enquanto eu falo essas palavras, que você fizesse uma comparação com a sua vida. Que assim como esse homem de Deus, vários homens de Deus nas Escrituras também sofreram ofertas de Satanás para se desvirtuarem do propósito de Deus. Assim como esses homens, eu e você também recebemos constantemente ofertas do inimigo das nossas almas para nos desvirtuarmos e sairmos do propósito que Deus traçou, estabeleceu para cada um de nós. O próprio Jesus, lá no deserto, foi tentado pelo diabo. O próprio Jesus, filho de Deus. Satanás ofertou a ele: olha, se você realmente é filho de Deus, faz essas pedras transformarem em pão. Você não está jejuando, você não está morrendo de fome. Então, usa o seu poder, transforma essas pedras em pães e sacia a sua fome. E Jesus, com um entendimento, reconhecendo ali que era uma proposta para desvirtuá-lo do seu propósito, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim, eu e você, meus irmãos, precisamos estar alertas aos convites do inimigo das nossas almas. Porque o inimigo das nossas almas não é um ser fictício, não é aquele de chifrinho, de tridente na mão, não. É um ser que quer destruir, quer matar, quer roubar os nossos sonhos e a nossa vida espiritual. Precisamos estar atentos, porque muitas vezes as ofertas, elas vêm de diversas maneiras. O homem de Deus recebeu a primeira oferta de Jeroboão. Só que como Jeroboão era a personificação do mal, né, como o pastor Ricardo disse, semana passada, ele rejeitou de imediato. Mas agora a proposta veio através de um homem de Deus. De um profeta. Nós lemos ali um velho profeta, foi ter com ele e tal. Então já muda um pouco a coisa. Mas ainda assim, ele resistiu. 16 e 17. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Mais uma vez ele ressaltando a palavra do Senhor que ele havia recebido. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho onde vieste. E mais uma vez, o homem de Deus resiste à oferta de descumprir a palavra do Senhor. Mas, meus irmãos, no versículo 18 reside um grande problema. Leiam comigo. E ele disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. E o que diz ali entre parênteses? O homem de Deus rejeitou a proposta de Jeroboão porque identificou o que vinha da parte do inimigo. Depois o homem de Deus rejeitou a proposta do profeta porque ele ainda tinha mantido no seu coração a palavra do Senhor, a palavra que Deus havia dado diretamente a ele. Mas no versículo 18, irmãos, a história muda um pouco. Porque ao ele dizer que não poderia parar, não poderia comer pão, não poderia beber água, agora era a mesma força contrária agindo na vida do homem de Deus, porém com engano. E aí o profeta diz que um anjo do Senhor, da parte do Senhor, trouxe uma revelação para ele, para que ele desse ouvido à revelação do anjo do Senhor e fosse com o profeta. Mas, irmãos, ele não tinha recebido a palavra de Deus, ele não tinha recebido uma orientação direta da parte de Deus. Verso 9, de 13. Ele disse: porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Ele recebeu uma palavra diretamente do Senhor. Direto do Senhor, ele não houve revelação para ele. Ele recebeu de Deus. E aí eu me questionei lendo esse texto. Se esse profeta velho estivesse na comunhão com Deus, sendo usado por Deus, por que Deus tinha que trazer o profeta lá de Judá? Por que Deus não usou esse profeta que estava ali próximo para ir ali em Betel e profetizar contra o altar? Mas o homem de Deus, e eu acho linda a expressão que é dada no texto para esse homem de Deus, que guardou a palavra do Senhor contra a proposta de Jeroboão, que guardou a primeira proposta do profeta. Agora, quando ele ouve uma revelação de que um anjo falou para ele que ele devia voltar, ele se rende.
E quantas vezes eu e você, irmãos, por querer tanto uma resposta de Deus no nosso tempo, é preciso ressaltar isso. Quantas vezes eu quero uma resposta de Deus para hoje, e Deus já me deu um direcionamento na sua palavra que é para eu aguardar. E aí eu fico buscando revelação aqui e acolá, e até acabo ouvindo algo, e aí coloco toda a minha fé naquele algo, empreendo todo o meu esforço mental, minha vida começa a seguir aquele algo, sendo que Deus já tinha me dado a direção antes. Filho, continua nesse caminho até eu dar uma segunda ordem. É muito sério isso, irmãos. Porque aconteceu com aquele homem de Deus lá no Antigo Testamento, mas acontece com a gente nos dias de hoje. Acontece com a gente, nós temos uma necessidade tão grande, sabe, de ouvir a voz de Deus, só que muitas vezes a gente despreza que a palavra de Deus tem nos dado direcionamento todos os cultos aqui. A palavra de Deus, quando você faz o seu devocional em casa, Deus fala com você de forma tremenda, porque essa é a voz de Deus. E aquele homem, quando o profeta velho disse que um anjo de Deus falou com ele, ele se rendeu à palavra do profeta. E o que diz lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8? Põe pra gente. O apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, que tinham recebido o evangelho, estavam começando a titubear com outras coisas que estavam recebendo, o apóstolo Paulo fala uma coisa muito tremenda. Na convicção do que ele tinha entregado da parte de Deus ali para os Gálatas, ele diz assim, ó, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie o outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Por quê, irmãos? O reino de Deus não há confusão, mas o inimigo das nossas almas, aquele Satanás que fica ofertando coisas para nos tirar da senda da vontade de Deus, ele se disfarça até de anjo de luz para enganar. E aqui o homem de Deus foi enganado pela questão de o profeta ter dito que um anjo lhe revelou para que ele fosse até a casa dele. E onde fica a palavra do Senhor que Deus tinha dado para ele? Isso fala de que, irmãos, a palavra de Deus, ela precisa ter a supremacia nas nossas vidas. Nós precisamos priorizar a palavra de Deus em detrimento de qualquer outro dom espiritual, em detrimento de qualquer outra manifestação que nós possamos ver. A palavra de Deus, ela é superior, amém, irmãos? A palavra de Deus é quem nos guia, é ela quem nos direciona. Salmo 119, embora seja um salmo um pouco extenso, grande, é um salmo riquíssimo, que enaltece a palavra de Deus para as nossas vidas, que mostra a necessidade que nós temos de nos render a essa palavra. O Salmo 1 já diz que bem-aventurado é o homem que medita nessa palavra dia e noite. Meditar não é apenas ler, meditar é ler, assimilar e praticar. Precisamos amar essa palavra, irmãos. Não desprezar essa palavra. Do 19 ao 22. Assim voltou com ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, aí sim, veio a palavra do Senhor ao profeta que tinha o feito voltar. E clamou o homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, dada lá no versículo 9, isso mesmo, o 21, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão, bebeste água no lugar de que o Senhor te dissera, não comerás nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Irmãos, o homem de Deus tinha recebido uma palavra diretamente da parte de Deus. Mas diante de uma revelação, ele ignorou a palavra que ele tinha recebido da parte de Deus e seguiu uma revelação que ele havia recebido. E aí sim a palavra de Deus veio pela boca do profeta velho, para trazer a sentença da desobediência do homem de Deus. Irmãos, a Bíblia, eu acho ela interessante porque ela nos confronta, ela nos mostra coisas que a gente não escolheria para ler. Sabe? Quando você vai ler uma literatura na biblioteca, você escolhe o que você quer ler. A Bíblia não, ela mostra aquilo que nós precisamos ver, precisamos ouvir para crescimento nosso. E aqui o homem de Deus teve uma sentença por ter desobedecido a voz de Deus. Mas você pode se perguntar, mas como pode isso?
Um homem que foi usado por Deus, anteriormente ele é usado por um inimigo das nossas almas. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que o dom de revelação não existe. Pelo contrário. Eu creio em todos os dons. E o dom de revelação é uma instrumentalidade da parte de Deus para as nossas vidas. O que eu estou falando é que a palavra de Deus, ela tem superioridade no nosso meio. Precisa ter superioridade no nosso meio. Por quê, irmãos? Porque o homem, ele é falho. Dessa palavra aqui, nós não podemos duvidar. Do início ao fim. Já das revelações, nós precisamos julgar. Nós precisamos ter discernimento espiritual. A natureza do homem faz com que muitas vezes ele fale algo da parte dele mesmo. Certa feita, lá em 1 Reis, capítulo 22, o rei estava junto com outro rei lá, e os profetas todos estavam dizendo que eles deviam ir à guerra. Todos, quer ver? Vamos ler lá. Por favor, Larissa, primeiro livro dos reis ainda, capítulo 22, versículo 13. E os reis estavam lá conversando se iriam para a guerra ou não, e aí todos os profetas dizendo, não, você vai à guerra, que você vai vencer a guerra. E aí eles começaram a duvidar, mas será, não tem outro profeta, por um acaso, que poderia consultarmos pela última vez? E mandaram chamar o profeta Micaías. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe dizendo, veis aqui que as palavras dos profetas, a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. 15. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse, Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele disse, sobe e serás bem sucedido, porque o Senhor entregará na mão do rei. Essa foi a primeira resposta de Micaías. Sobe, porque você vai ser bem sucedido, você vai vencer. Irmãos, o mensageiro tinha dito, olha só, vá lá e fala o que o rei quer ouvir. Porque todos os profetas falaram que ele vai subir e vai vencer. Então, Micaías, se você quer ver a sua cabecinha em cima do pescoço, fala para o rei que ele vai também à guerra e que ele vai vencer. E aí, Micaías, assim que ele chega no salão do rei, o rei pergunta, e aí, o que você... Suba ou não? Não, vai sim, rei, vai, você vai vencer. Só que no versículo seguinte, o rei lhe disse, até quantas vezes conjurei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Micaías toma um choque. E aí ele diz, rei. Então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, este não tem Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Ou seja, Micaías proferiu, de fato, o juízo de Deus contra aquele rei. E por que isso, irmãos? Porque Micaías, a primeira vez, disse que não, você pode subir, que você vai vencer. E aí, quando o rei falou assim, me fale o que Deus está falando. Ele falou, então, já que você pediu para falar o que Deus está falando, é isso, isso e isso. Porque a fraqueza humana, a fragilidade humana, irmãos, ela faz com que isso aconteça nas nossas vidas. Na vida daquele que possivelmente tem o dom de revelação da parte de Deus. Você quer ver outro episódio? Mateus 16, quando Jesus estava ali perguntando, quem dizem ser os homens que eu sou? E eles falaram, um diz que tu é profeta, outro que tu é Elias, João Batista. E vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus diz para ele? Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Ou seja, não foi a sua inteligência, não foi o seu conhecimento da lei, não. Foi o meu Pai que estás no céu que te revelou que eu sou o Cristo, o Filho de Deus. Pedro acabou de ter uma revelação da parte de Deus tremenda, profunda. Só que versículos depois de Pedro atestar essa revelação da parte de Deus para Jesus, Jesus começa a explicar para eles o que haveria de acontecer com ele. Olha, eu vou entrar em Jerusalém, lá eu vou ser pego pelos sacerdotes, eu vou ser julgado, condenado e vou até a morte de cruz. Pedro chama Jesus num canto e fala assim, Senhor, poxa, não vamos deixar isso acontecer não, Senhor. Não vamos deixar o Senhor morrer não. Vamos fazer de tudo para que o Senhor não morra na cruz. Jesus vira para Pedro e diz o quê? Para trás de mim, afasta-te de mim, Satanás. Tu não cogitas das coisas do céu. Irmãos, não foi 2 dias depois, uma semana, um mês depois. Foi no mesmo instante em que Pedro recebe uma revelação da parte de Deus. Minutos depois que Pedro recebe uma revelação da parte de Deus, Pedro, pela sua fragilidade humana, permite ser usado por Satanás e o Senhor o repreende. E aí, irmãos? Como entender isso?
fragilidade humana, irmãos. Todos nós estamos facultados à fragilidade humana. Todos os pastores, todos os homens de Deus, todos os irmãos que têm dom de revelação, que são usados por Deus. Não, aquele irmão ali, tudo que ele fala, revela da parte de Deus, acontece, amém, irmão. Mas se um dia ele quiser falar algo da carne dele, ele vai falar. E você precisa estar pautado na palavra de Deus, para que você não seja enganado, como o homem de Deus foi enganado por aquele profeta. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Ali o apóstolo nos traz um conselho e uma preocupação para os dias de hoje, para nós que somos cristãos, que caminhamos no Evangelho e que muitas vezes somos, levados a querer ouvir a voz de Deus. O apóstolo nos diz o seguinte: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque naquela época que será hoje, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nós precisamos buscar de Deus o dom de revelação, de discernimento de espírito. E hoje em dia não se busca quase mais o dom de discernimento de espírito. Nós estamos tão assim, inclinados para as nossas necessidades, tão querendo ouvir a voz de Deus a todo canto, à torta e à direita, que a gente não pede ao Senhor: Deus, me dá discernimento de espírito. Para se porventura tu usares um vaso a meu favor, ao meu respeito, eu discernir se aquela palavra veio do teu coração ou não. Nós precisamos disso, irmãos. 23 e 24 de 1 Reis 13. E sucedeu que depois que comeu o pão e depois que bebeu, abardou ele jumento para o profeta que fizera voltar. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho, e o matou, e o seu cadáver ficou estendido no caminho. E o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. Oh, irmãos, a desobediência daquele homem de Deus, ao que Deus tinha determinado a ele, por uma revelação que ele recebeu, causou a morte dele. Isso é muito sério, irmãos, porque muitas vezes hoje eu, você, porventura, estamos buscando muitas revelações da parte de Deus, quando a maior revelação, queridos, está aqui na palavra de Deus. Eu quero que os irmãos entendam que eu não sou contra a revelação, muito pelo contrário. Deus já falou comigo através de pessoas. O que eu estou dizendo, irmãos, é que a palavra precisa ter supremacia na nossa vida. A palavra deve ser a prioridade na nossa vida. Nós precisamos meditar nessa palavra dia e noite. Aqui eu sei que tem irmãos que já tiveram experiências com Deus através de revelação. E foi Deus que falou, e Deus cumpriu, amém, glória a Deus por isso. Mas Deus quer que eu e você desenvolvamos intimidade com Ele na palavra. Deus quer que a gente aprenda a conhecer essa palavra, para que em momento oportuno da nossa vida, em momento que nós precisarmos ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo sussurra no nosso ouvido a palavra que nós já conhecemos, e essa palavra frutifica dentro de nós. E essa palavra surte efeito dentro da nossa vida. Essa é a maior experiência que Deus quer que nós tenhamos, é na sua palavra. Porque, como eu falei, irmãos, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele não habitava dentro das pessoas. Os profetas, os homens de Deus, eles recebiam algo da parte de Deus, mas o Espírito Santo se retirava. Quando Jesus rasgou o véu de alto a baixo, mudou tudo na humanidade. Tudo mudou, o Espírito Santo passou a habitar dentro de cada um de nós. E nós temos o direcionamento do Espírito Santo. Nós temos as instruções do Espírito Santo, as doces consolações do Espírito Santo. E esse Espírito Santo que nos faz lembrar daquilo que nós conhecemos acerca da sua palavra. Só que muitas vezes eu não quero ler a palavra, muitas vezes eu não quero me debruçar na palavra, eu não quero investir tempo na leitura da palavra de Deus. E aí eu me acostumo a receber sempre a palavra de um vaso, receber sempre que Deus revele alguma coisa para mim. Eu já falei isso aqui e vou repetir. O nosso Deus é nosso Pai, amém? E aí, quando eu entendo que Deus é Pai, eu vejo muito o meu relacionamento com os meus filhos, e eu tento comparar um pouco do relacionamento de Deus para comigo. E aqui está o Samuel, meu filho de 9 anos, que os irmãos conhecem. Qual é o meu maior desejo? Falar diretamente com o Samuel, ou dar um recado para o pastor Roberto, falar com o Samuel? O meu maior desejo é falar diretamente com meu filho.
para que Ele ouça a minha voz, para que Ele tenha intimidade comigo. E assim é Deus comigo e com você. Deus quer ter intimidade com cada um de nós, para nós ouvirmos a voz de Deus lá dentro do nosso coração, através da pessoa do Espírito Santo. Mas muitas vezes eu e você estamos tão ocupados, ou estamos tão assim, pressionados, tomados pelos nossos problemas, pelas nossas preocupações, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Deus está falando: filho, eu quero falar com você, eu quero falar com você, e a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Então é necessário que Deus use um terceiro, ou seja, um vaso, um homem de Deus, para dar um recado para você, porque você não está conseguindo ouvir a voz dele. Mas Deus quer desenvolver esse relacionamento comigo e com você. Deus quer que a gente alcance um nível, irmãos, de conhecer as Escrituras. E no momento de angústia que você estiver falando: Senhor, fala comigo, eu quero ouvir tua voz, Senhor. Eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir tua voz. O Espírito Santo fala assim: meu filho, lembra daquela passagem que você leu no dia tal? Traz à memória essa palavra, e você traz à memória, e aquela palavra te enche de gozo, te enche de alegria, te fortalece, e você continua a sua caminhada. A palavra de Deus, irmãos, é ela quem nos guia. É a palavra de Deus que nos fortalece. É ela que é alimento para as nossas almas. Repito, reforço, porque eu não quero que ninguém me interprete mal. Dom de revelação é dom de Deus. É dom de Deus, sim. Mas Deus quer desenvolver algo muito mais profundo comigo e com você. Deus quer nos levar a um nível de maturidade cristã na sua palavra, em que nós vamos começar a desfrutar de coisas maiores, de experiências com Ele maiores. Mateus capítulo 11, versículo 13, vai nos trazer também um dado muito importante que nós precisamos conhecer, entender e aceitar isso para as nossas vidas. Mateus 11, 13. Jesus disse algo muito forte. Jesus disse: porque todos os profetas e a lei foram até João Batista. Irmãos, esse versículo me confrontou em algum momento da minha vida, porque eu achava que Deus ainda tinha profetas espalhados por aí. E as Escrituras vão me dizer que os profetas e a lei, que nós hoje estamos na graça, foram até João Batista. É algo que eu fiquei pensando muito, refletindo muito se eu citaria ou não. Porque muitas vezes a gente fala assim: eu vou ali que tem um profeta, eu vou lá que tem um profeta, eu vou aqui porque aqui tem um profeta. Irmãos, quando Cristo disse que não seria dado sinal para essa geração, o único sinal seria Ele, porque Ele assumiu a postura de ser a palavra de Deus, Ele estava dizendo: acabou o tempo dos profetas. Agora eu vou falar diretamente com meus filhos na pessoa do Espírito Santo. Eu vou falar diretamente no coração de vocês. Eu vou usar a minha palavra para aqueles que eu der o dom da palavra, para alimentar vocês. Mas, Júnior, então o que eu recebi lá na casa da irmã é o que é aquilo? Sim, é Deus, através do dom de revelação. Deus revelou ao vaso algo que você precisava ouvir, e Deus falou com você, sim. Mas, irmãos, aquilo é revelação, não é profecia. E eu estou falando isso com muito temor aqui nessa noite, irmãos. Por quê? Porque se a gente entender que revelação é profecia, muitos textos do Novo Testamento que dizem respeito à profecia, a gente vai cair na revelação e aí a gente vai começar a gerar alguns problemas. Porque a maior profecia é a palavra de Deus. Essa é a profecia que Deus manteve no Novo Testamento para as nossas vidas. Então precisamos, irmãos, debruçar-nos sobre essa palavra. Sabe, comer esta palavra, amar esta palavra e dela viver. E dela pautar os nossos princípios, pautar sim os nossos projetos de futuro. Sabe, traça um projeto para você, mas se isso não estiver de acordo com a palavra de Deus, descarte. Tal qual uma revelação, se você ouvir algo de um homem de Deus e aquilo conflitar com as Escrituras, irmãos, ignore aquilo e fique com as Sagradas Escrituras. É necessário nós reforçarmos isso, e tem sido reforçado isso aqui, eu louvo ao Senhor por isso, porque em muitos lugares a palavra não tem mais a primazia. Em muitos lugares a palavra de Deus não é mais prioridade. E nós somos cristãos, protestantes, evangélicos, e nós temos a palavra como autoridade máxima no nosso meio. Ela é a nossa bússola, ela é a nossa regra de fé, não é tradição. Não é costume, ela é quem nos guia. É a palavra de Deus que nos direciona.
E todo costume que às vezes é benéfico, toda tradição que às vezes nos ajuda a conservar doutrinas, precisam estar pautadas na palavra de Deus, porque ela nos faz vencer. Do versículo 25 ao 31. E aqui nós finalizamos. Do 25. E eis que alguns homens passaram e viram um corpo lançado no caminho, como também o leão, que estava junto ao corpo, e foram e disseram na cidade onde o velho profeta habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus, que foi rebelde à ordem do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. Então disse a seus filhos: abardai-me o jumento, e eles o abardaram. Então foi e achou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento, levando-o consigo. Assim veio o velho profeta à cidade para o chorar e enterrar. E colocou o cadáver no seu próprio sepulcro, e o prantearam-no, dizendo: ah, irmão meu. Irmãos, quando eu li esses versículos finais aqui do capítulo 13, eu vi a preocupação do profeta velho com o cadáver do homem de Deus. Eu vi como esse profeta se entristeceu pelo fato do homem de Deus ter sido rebelde à palavra do Senhor, até por intermédio dele mesmo, e ter desprezado a ordenança de Deus para a sua vida, e ter tido o fim terreno que teve, de um leão o matar. E aí eu vi que o profeta colocou o homem de Deus no seu sepulcro. E mais à frente ele vai dizer para os seus filhos: olha, o dia que eu também descansar no Senhor, me coloquem no sepulcro desse homem, porque eu tenho certeza que as palavras que ele disse da parte de Deus se cumprirão. E aí eu vejo, irmãos, a misericórdia de Deus, até mesmo depois da correção na vida desse homem. Sim, eu vejo isso sim. Porque muitos homens de Deus que desobedeceram a Deus e deram as costas para o Senhor, a gente vai ver que Deus falou: vocês não vão ser sepultados, os cães vão comer o seu corpo, vão lamber o seu sangue, ou seja, terão um funeral com desonra. Mas aqui eu vejo diferente. Aqui eu vejo um homem de Deus que escorregou e desobedeceu a ordem de Deus e teve a sua correção, mas que houve misericórdia da parte de Deus pela sua memória. E o que eu aprendo com isso, irmãos? Que tudo isso que nós falamos aqui nessa noite, esses ensinamentos que esse capítulo 13 nos trouxeram, você pode falar assim: ah, Júnior, isso aí eu não acho relevante não, porque isso não implica na minha salvação, Júnior. Eu estou salvo e amém, acreditando que revelação é profecia, acreditando, dando ouvido a toda a revelação, eu vou para o céu do mesmo jeito, amém, vai. Mas, irmãos, isso, tudo que nós recebemos nessa noite, fala de vida aqui, fala de vida terrena, uma qualidade de vida na presença de Deus. Quando nós alcançamos sabedoria da parte de Deus, a gente vive melhor nessa terra. A gente é instruído pelo Senhor e vive melhor. A nossa caminhada torna-se uma caminhada mais firme no Senhor, torna-se uma caminhada mais coerente com o Senhor, quando nós priorizamos a palavra de Deus. Entendeu? Isso não quer dizer que você pensar assim ou assado vai fazer com que a sua salvação se comprometa. Não é isso. Nós aprendemos aqui, esmiuçando a carta aos Romanos, que a salvação foi obra de Deus, na pessoa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A gente aceita Cristo e começa a viver em retribuição para Ele, e nós estamos salvos e temos certeza dessa salvação. Não é o que eu faço ou deixo de fazer que me tira a salvação, mas é o que Ele fez um dia, e a minha participação em permanecer nisso. Não é disso que nós estamos falando de vida cristã, qualidade de vida cristã. Quando eu priorizo a palavra de Deus na minha vida, em detrimento de qualquer outra coisa, eu tenho vida relevante na presença do Senhor. O salmista, no capítulo 1, ele disse isso, eu estou repetindo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se tem no caminho dos pecadores, nem anda na roda dos conhecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. É ter prazer, irmãos, nessa palavra. Sabe, é abrir a Bíblia não por ritual, não, eu tenho que fazer meu devocional hoje, porque senão eu não sou um crente. Não, irmãos, é ter prazer. É se deleitar nessa palavra. É você ler os textos e sentir Deus falando contigo. A gente falava ontem aqui no culto da família, ontem, na reunião das famílias, que quando a gente lê a Bíblia, é o único livro do mundo em que o autor está do seu lado te explicando o que ele quis dizer. Isso é tremendo, irmão, isso é maravilhoso. Quando você lê um texto da Bíblia, você fala assim: eu não entendi. E você tem a opção de falar: Senhor, me revela essa palavra.
Eu não entendi o que o Senhor quer dizer aqui nesse texto. E o Espírito Santo, irmãos, traz a iluminação para você entender o que Ele está querendo falar na sua palavra. Nós precisamos desenvolver prazer na lei do Senhor, para que, através desse prazer, a gente medite nela dia e de noite. Porque quando nós meditarmos nessa palavra dia e noite, seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dão seu fruto na estação certa, as folhas não caem, e tudo quanto nós fazemos prospera. Que isso que nós refletimos nessa noite, no capítulo 13 de 1 Reis, se resume nisso. Guardemos a palavra do Senhor no nosso coração. Priorizemos a palavra de Deus no nosso coração, para que possamos ser homens e mulheres com uma qualidade de vida cristã nessa vida relevante, para que possamos ter alegria na caminhada cristã com o Senhor, e assim crescermos a cada dia, crescermos na graça de Deus e no conhecimento da sua palavra. Amém? Amém.